A história de Uzá na Bíblia. Embora não seja uma das mais felizes, pois vemos um lado triste, esta história nos oferece lições importantes sobre a obediência, reverência à santidade de Deus. Além disso, também podemos aprender sobre consequência dos atos de desobediência e a graça restauradora de Deus. Saudações a você e toda a sua família em nome de Jesus Cristo. Para quem não me conhece, eu sou o Evangelista Israel e o meu objetivo é conectar você com a Palavra de Deus. Bom, eu peço que você fique até o final desse vídeo, pois vamos nos aprofundar na história bíblica e entender a morte de Uzá quando ele toca na arca. Desde a atitude de Uzá também vamos extrair lições preciosas para os dias de hoje. Se você ama ouvir mensagens bíblicas, então inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like e compartilhe os vídeos. Quem foi Uzá na Bíblia? Vamos lá. Primeiro, Uzá é um personagem bíblico do Antigo Testamento, mencionado principalmente no livro de 2 Samuel, capítulo 6. Ele era um dos filhos de Abinadab e, juntamente com seu irmão Aiô, foi encarregado de conduzir uma carroça que transportava a Arca da Aliança de Kiriat a Jearim para Jerusalém. Durante o transporte da arca, em um certo momento os bois que puxavam a carroça tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurar a arca, provavelmente para impedir que a arca viesse cair no chão. No entanto, Deus ficou irado com o gesto de Uzá e o matou instantaneamente. Esse episódio é um exemplo da santidade e da importância da Arca da Aliança, que representava a presença santa de Deus entre o povo de Israel. Somos lembrados também que é um aviso sobre a necessidade de tratar com respeito as coisas sagradas de Deus, com reverência. Qual o significado hebraico do nome Uzá? Vamos lá, o nome Uzá na língua hebraica é incerto. É discutido por estudiosos, alguns sugerem que pode significar força, poderoso ou corajoso, baseando-se em raízes hebraicas que têm esses significados. Outros estudiosos propõem que o nome Uzá pode estar relacionado com o termo Uzi, que significa meu poder ou minha força, ou ainda com o nome de Uziel, que é um nome hebraico que significa meu poder é Deus. O nome Uzá também aparece em 1 Crônicas capítulo 6, versículo 29, como um descendente de Coate. Uma das famílias de levitas, no entanto, não é o mesmo Uzá que tocou na arca, pois este era filho de Abinadab, e o mencionado em 1 Crônicas é filho de Simei. Qual é a história de Uzá na Bíblia? A história de Uzá na Bíblia está registrada em 2 Samuel capítulo 6, que na ocasião Davi havia reunido 30.000 homens de Israel para levar então a Arca da Aliança de Kiriat a Jearim, onde havia permanecido por muitos anos até Jerusalém, que seria a nova capital do reino. Para os israelitas, a arca era um objeto sagrado e importante, pois representava a presença de Deus no meio deles. Durante o trajeto, os bois que puxavam a carroça tropeçaram e Uzá estendeu a mão para segurar a arca, provavelmente então para impedir que ela viesse ao chão. No entanto, Deus ficou irado com esse gesto e o matou, como disse, de forma instantânea. O rei Davi ficou perplexo e muito triste com a morte de Uzá, e ele reconheceu que havia subestimado a santidade da arca e a forma como ela deveria ser transportada. Então ele decidiu deixar a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom por 3 meses para que fosse tratada com o respeito adequado. Depois disso, Davi então organizou um novo dia para levar a arca, mas desta vez seguindo toda a orientação divina sobre a maneira correta de transportá-la. Ele trouxe a arca para Jerusalém com grande celebração, com grande alegria, tocando música e dançando diante da arca. A história de Uzá é um exemplo da importância de tratar com respeito as coisas sagradas de Deus. Isto mostra que não podemos tratar a santidade de Deus de maneira irreverente ou descuidada. Eu trouxe aqui no canal um tema chamado Você tem zelo pelas coisas de Deus? Verifica aí, claro, está disponível. Vamos entender por que Uzá morreu ao tocar na arca. De acordo com o relato bíblico, em 2 Samuel capítulo 6, Uzá morreu quando
estendeu a mão para segurar a Arca da Aliança, que estava sendo transportada em uma carroça puxada por bois. A Bíblia não especifica claramente por que Uzá morreu, mas é possível entender que ele morreu devido à sua irreverência em relação à arca. Deus havia dado muitas instruções claras sobre tratamento e a maneira de transportar a arca. E essa instrução incluía o fato de que apenas os levitas, sacerdotes designados por Deus, poderiam tocar na arca. Uzá não era um sacerdote levita. Ele agiu com irreverência ao estender a mão para segurar a arca. Quantas pessoas só porque sabem ler bem, cantar bem, ou é um ótimo instrumentista, algum líder, erram e colocam nos púlpitos. E esta pessoa não tem nenhum zelo devido com a obra de Deus e a presença do Altíssimo. Aí você me diz, ok, evangelista, Deus é quem capacita. Sim, exatamente, só que os líderes erram em pensar que aquela pessoa é a pessoa certa. Temos na Bíblia que não eram os irmãos de Davi os mais fortes e guerreiros, os adequados para ser rei? Simplesmente o pastor Davi, o menor da casa, para ser rei. Todos estamos aqui para concluir o plano divino, mas cada um em suas áreas e com extremo zelo. A morte de Uzá serviu como um aviso sobre a importância de obedecer às instruções divinas e tratar as coisas sagradas de maneira adequada e reverente. O evento também reforçou a crença de que a Arca da Aliança era um objeto extremamente sagrado. Além disso, só alguns designados por Deus podiam transportá-la. Aí vem a pergunta. Eu sabia. Quem poderia transportar a arca? Calma, eu vou te responder. De acordo com a lei de Deus, no Antigo Testamento, apenas os levitas, que eram da tribo sacerdotal designada por Deus, poderiam transportar a Arca da Aliança. Entre os levitas, apenas os sacerdotes, que eram descendentes de Arão, o irmão de Moisés, tinham permissão para tocar na arca e transportá-la. As Sagradas Escrituras também descrevem a respeito, em detalhes, como a arca deveria ser transportada. Meus irmãos, portanto, apenas os sacerdotes levitas descendentes de Arão tinham essa permissão para tocar na arca e transportá-la de um lado para o outro, seguindo as instruções detalhadas por Deus. Aqueles que desobedecessem então a ordem, essas instruções, como aconteceu com Uzá, poderiam enfrentar consequências graves, como a morte. Qual era a maneira correta de transportar a arca, você pergunta? Eu te digo, a maneira correta de transportar a Arca da Aliança estava registrada, aliás, está registrado na lei do Antigo Testamento dada por Deus, a seguir então as instruções sobre como deveriam ser o transporte da arca. Veja comigo no texto bíblico, na tela. Façam também 4 argolas de ouro e ponham nos 4 pés, ficando 2 argolas de cada lado. Êxodo capítulo 25, versículo 12. Façam cabos de madeiras de acácia e revistam de ouro. Êxodo capítulo 25, versículo 13. Enfie os cabos nas argolas nos dados a arca para que ela possa ser carregada. Êxodo capítulo 25, versículo 14. Os cabos ficarão nas argolas da arca e não serão tiradas dela. Êxodo capítulo 25, versículo 15. A arca tinha 2 varas de madeira de acácia revestida de ouro que eram inseridas em anéis de ouro nas laterais da arca. Êxodo capítulo 25, versículo 12 e 15. Então, apenas os sacerdotes levitas descendentes de Arão tinham a permissão para tocar na arca e transportá-la, usando essas varas. Números capítulo 14, versículo 15, 1 Crônicas capítulo 15, versículo 2. Os sacerdotes deveriam colocar as varas nos ombros e carregar a arca, enquanto elas estavam cobertas com um pano azul. Números capítulo 4, versículos 5 e 6. O serviço dos coatitas na tenda é de cuidar das coisas santíssimas. Números capítulo 4, versículo 4. Quando o acampamento for desarmado, Arão e os seus filhos entrarão na tenda, tirarão a cortina que está em frente da Arca da Aliança e cobrirão a arca com ela. Números capítulo 4, versículo 5. Ninguém deveria olhar dentro da arca enquanto ela estava sendo movida. E aqueles que tocassem na arca de maneira imprópria poderiam enfrentar consequências gravíssimas, como a morte. Números capítulo 4, versículo 22, Samuel capítulo 6, versículos 6 e 7. E diz assim o texto bíblico: porém, os coatitas não deverão entrar nem por um instante para ver as coisas santas. Se fizerem isso, eles morrerão. Números capítulo 4, versículo 20.
Amados, essas instruções indicam que o transporte da Arca da Aliança era um ato sagrado que deveria ser realizado com grande reverência e cuidado pelos sacerdotes levitas, designado exatamente por Deus. Meu amigo e minha amiga, essas instruções indicam que o transporte da Arca da Aliança era um ato sagrado que deveria ser realizado com reverência, como disse anteriormente. Bom, olhamos para dentro da congregação. Não tem zelo, né? Tem bagunça, né? Não vou generalizar, claro, mas poucas pessoas têm reverência ao chegar no local de adoração e aprendizado da Santa Palavra de Deus. Meu amigo, quando os israelitas atravessaram o Jordão para Canaã, foram os sacerdotes que carregaram a arca nos ombros. Quando o povo andou por Jericó 7 vezes antes que o muro caísse, foram os sacerdotes que carregaram a arca nos ombros. Quando o povo se reuniu no Monte Ebal e no Monte Gerizim, os sacerdotes carregavam a arca. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 9, também descreve os sacerdotes como levitas que carregavam a arca. Deuteronômio capítulo 31, versículo 25, diz assim, levitas, mas é claro, todos os sacerdotes eram levitas. Meus amigos, dessa forma, podemos então concluir que não eram quaisquer coatitas que poderiam carregar a arca. Ela tinha que ser carregada por sacerdotes. Quando Davi providenciou o transporte da Arca da Aliança para Jerusalém, ela foi carregada em uma carroça. Mas isso estava errado, pois o próprio Davi mudou a maneira de transporte da Arca da Aliança mais tarde. Na segunda vez, ele disse que ninguém além dos levitas deveriam carregar a arca. Isso significa qualquer levita? Não. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 11 e 12, Davi chamou os sacerdotes Zadok, Abiatar e os levitas Uriel, Isaías, Joel, Semaí, Eliel, Aminadab. Crônicas capítulo 15, versículo 11, então disse, vocês são os líderes do grupo de família levitas, purifiquem-se. Purifiquem os seus irmãos levitas para que possam trazer a arca da aliança do Senhor, o Deus de Israel, para o lugar que preparei para ela. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 12. Veja, a Bíblia revela que Davi chamou Zadok e Abiatar, os sacerdotes e os outros líderes dos levitas, e disse-lhe que providenciasse transporte da arca, observando que Deus havia irrompido contra eles e matado Uzá, porque eles não haviam feito corretamente da primeira vez. No versículo 13, vemos o relato da mudança de levitas e sacerdotes para carregar a arca. Eu fico extremamente com alegria no coração, pois a Bíblia relata que houve consagração, houve purificação para não mover a ira de Deus. Eles fizeram exatamente como o Senhor mandou. Vamos entender como Davi fez para levar a arca de Deus para Jerusalém, depois do acontecimento com Uzá. Temos o relato então, o que Davi fez. Em 1 Crônicas capítulo 15, a partir do versículo 1 ao 29, Davi construiu casa em Jerusalém, preparou um lugar para a Arca de Deus, para a Arca da Aliança, entenda, muito especial. Desta vez, ele instruiu o povo que apenas os levitas carregariam a Arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para carregar a Arca de Deus e para servi-lo para sempre. Em 1 Crônicas capítulo 15, versículo 2, depois de reunir os filhos de Arão, Davi chamou os chefes de família dos levitas e instruiu, se consagraram para trazer a arca de Deus ao lugar que ele havia preparado para ela, como está escrito. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 12. Davi reconheceu seu pecado quando tentou transportar a arca de volta para Jerusalém, visto que o princípio não era o carregar. O Senhor nosso Deus nos irritou porque não buscamos conforme a ordenança, 1 Crônicas capítulo 15, versículo 13. Assim os filhos dos levitas carregaram a arca com varas conforme haviam sido instruídos por Deus, por meio de Moisés, centenas de anos antes. Novamente, então, Davi falou com os chefes dos levitas para nomear cantores, músicos, líderes à procissão, um som de alegria, 1 Crônicas capítulo 15, versículo 16. Desta vez, tudo foi feito corretamente, Davi buscou o Senhor, consultou sacerdotes, levitas em todos os aspectos de procissão, e todo Israel trouxe a arca de Deus, de Obed-edom, para Jerusalém. Vou deixar aqui 5 lições importantes sobre a história de Uzá. Vem comigo, vamos aplicar essas lições em nossas vidas. Lição número 1. Deus deve ser adorado com reverência e obediência.
A história de Uzá destaca a importância de adorar a Deus com reverência e obediência. Quando Uzá tocou na Arca da Aliança de maneira imprópria, ele foi punido com a morte. Isso nos lembra que Deus é santo e merece nosso respeito e extrema obediência em todas as áreas de nossa vida, inclusive em nossos atos de adoração. Lição número 2. Não devemos presumir que conhecemos a vontade de Deus. Davi presumiu que sabia a maneira certa de transportar a arca, mas acabou sendo repreendido por Deus quando Uzá tocou na arca de maneira imprópria. Isso nos ensina que não devemos presumir que conhecemos a vontade de Deus ou que nossas próprias ideias são melhores do que as instruções divinas. Ele nos dá instruções na Bíblia. Lição número 3. A desobediência à lei de Deus tem consequências. A história de Uzá também destaca a importância de obedecer às leis de Deus. A desobediência às instruções divinas pode ter consequências graves e até fatais, como o caso de Uzá. Isso nos lembra que, como cristão, devemos buscar e obedecer os mandamentos divinos e viver de acordo com a santa vontade de Deus. Lição número 4. A graça de Deus é um dom gratuito. Embora Uzá tenha sido punido por sua desobediência, Deus mostrou tamanha misericórdia com Davi e permitiu que a arca fosse levada para Jerusalém. Isso nos lembra que a graça de Deus é contínua, é um dom gratuito que não merecemos, mas que Ele nos concede por meio de sua bondade e eterno amor por todos nós. E a última lição, lição número 5, devemos buscar adorar a Deus com alegria e celebração. A história de Davi trazendo a arca da aliança para Jerusalém também destaca a importância de adorar a Deus com alegria e celebração. Davi dançou diante do Senhor e liderou o povo com cânticos e adoração, demonstrando sua alegria e gratidão por Deus. Nos nossos dias atuais, vemos, claro, olhos saltados, exagero e nenhuma reverência santa. O rei Davi não ficou preso ao passado do fracasso, mas quebrou os protocolos e apresentou um coração radiante de alegria e gratidão diante do Senhor. Isso nos ensina que devemos buscar adorar a Deus com um coração agradecido e uma atitude de celebração, reconhecendo suas bênçãos e bondade para conosco. Meu irmão, minha irmã, o que a história bíblica de Uzá significa para nós? Deus só quer o melhor para todos nós. Para as pessoas, Ele é cheio de misericórdia, bondade, paciência, compaixão e perdão, caráter divino. Então só nos basta adorar, servir a Deus com reverência em nosso coração. Devemos de ter zelo pelas ordens divinas. Não vamos mover a ira de Deus, mas sim a santa misericórdia e graça, bondade e amor. A história de Uzá na Bíblia nos lembra da importância de adorar a Deus com reverência, obediência e de não presumir que conhecemos a vontade divina. Também nos ensina que a desobediência às leis de Deus tem grandes consequências, mas que sua graça é um dom gratuito que não merecemos. Além disso, devemos de buscar adorar a Deus com alegria e celebração, reconhecendo sua eterna bondade e amor. Hoje adoramos em espírito e em verdade. Vamos ser verdadeiros na adoração, em espírito e em verdade. Somos verdadeiros cristãos, então devemos buscar obedecer aos mandamentos divinos, aos mandamentos de Deus e viver de acordo com a vontade divina, buscando agradecê-lo em todas as áreas de nossa vida. Ao trazê-lo, podemos experimentar a santa alegria e a paz que vem da comunhão eterna com Ele e desfrutar de seus muitos benefícios e bênção. Espero que esta mensagem sobre o rei Davi, sobre Uzá, sobre a arca de Deus tenha sido esclarecedora e útil para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. E se Deus me permitir, voltarei com uma outra mensagem para compartilhar com você. Pois aqui, Evangelista Israel conectando você com a mensagem de Deus. Até um próximo vídeo. Deus vos abençoe.